Então, dando início à nossa aula de hoje, como eu havia comentado com vocês, nós vamos falar sobre conceitos e fundamentos da gestão de processos. Então, nesse contexto de conceitos e fundamentos, é muito importante nós entendermos o papel da gestão de processos. Já viemos conversando sobre isso ao longo das nossas últimas aulas, né, dessas primeiras aulas. Mas entender que existe que pode haver um setor dentro da organização que cuide somente de processos, é uma coisa bem interessante, porque parte do princípio de que nós ampliamos o nosso horizonte. Bom, eu como futuro administrador, posso fazer gestão de processos, posso ser um processista, que é o que nós chamamos, né, dentro das organizações. Posso ser um processista, que é aquela pessoa que faz os processos, que desenha, que faz a melhoria contínua por meio da gestão de processos, tá? Pode ser isso? Pode ser uma única pessoa responsável por fazer isso. E eu posso também ter um escritório de processos dentro da organização. Claro que isso vai depender do tamanho da organização, do nível da organização, né? De exigência, de qualidade, a questão da priorização. Deixa eu ver se eu estou aparecendo para vocês aqui. Tá, estou aparecendo. A questão da priorização dos processos, da gestão de processos pela organização, pelo planejamento estratégico da organização. Então, tudo isso, todo essa prioridade, quem vai dar é a empresa para a gestão de processos. Pode ser uma única pessoa, pode ser um escritório. Tá, mas e aí, como é que funciona? Como é que isso funciona dentro da empresa? Ah, é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, eu vou colocar esse vídeo inicial para vocês aqui, que é o que é um processo. A primeira coisa que nós temos que ter bem claro e definido é o que é, afinal, um processo. Já discutimos, já mostrei o desenho para vocês das etapas que constituem um processo, que é um input, né? Lembra? Uma entrada, um processamento, uma saída, um output, e também um feedback, né? Um retorno dessa informação para o início de todo o processo. Então, o processo é repensado a partir desse feedback. Tá? Esse é um conceito bem básico de processo. Mas e a importância que ele tem? E o contexto como um todo, tá? Vamos olhar esse videozinho, que eu achei bem interessante. Vou colocar para vocês aqui. Oh, peraí, que eu tenho que desligar minha câmera, porque senão não funciona. Ela é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e todo tipo de... Um processo é uma atividade ou um grupo de atividades que são estruturadas de modo que, após a sua finalização, seja entregue um produto ou um serviço. Todo processo possui uma entrada, uma transformação e uma saída. Empresas bem estruturadas possuem processos documentados. É através dos processos que as empresas realizam o desdobramento das suas estratégias. Existem 3 tipos de processos de negócio. Os processos primários são aqueles que realizam a entrega do produto ou do serviço da empresa. Os processos de suporte são os responsáveis por dar apoio aos processos primários ou mesmo a outros processos dentro da organização. Os processos de gestão são aqueles que levantam informações referentes às execuções dos demais processos, facilitando com isso a tomada de decisões. Você consegue identificar como estão os processos na sua organização? No Revit, você... Então, aqui vocês conseguem perceber, né? A questão da complexidade dos processos não complexidade, mas da simplicidade, né? É simplesmente um esquema de entradas, processamentos e saídas. E, ao mesmo tempo, nós temos ali os processos primários, os processos de apoio e os processos de gestão. Esses tipos de processos, eles estão muito associados à gestão da cadeia de suprimentos. A gestão da cadeia, que é proposta por Michael Porter, lá na teoria, né, da vantagem competitiva, ele propõe que dentro da organização nós temos atividades primárias e atividades de apoio. E até, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já coloco para vocês atividades primárias. Procurar uma imagem aqui. Ó,
Esse livro aqui, pessoal, essa figura aqui é do livro do Michael Porter, tá? Da teoria da vantagem competitiva, em que ele divide. Deixa eu só salvar aqui para abrir para vocês, para entender de onde que saem esses processos primários e esses processos de apoio. Ó, então, pessoal, nós temos aqui, ó, nós temos diversos setores. Isso aqui é a cadeia logística da organização, certo? Então, dentro desse esquema da cadeia logística que fornece, que engloba, na verdade, engloba diversos setores da organização, mas não são só diversos setores, são setores primordiais, sem os quais a organização não existiria, independentemente da sua função, seja ela de prestadora de serviços ou seja ela produtora de bens, tá? Então, Porter estudou as organizações e diversas organizações no mundo para desenvolver a teoria dele de competitividade, né? E da vantagem competitiva. Então, nós temos, a partir disso, ele encontrou, na verdade, não é um padrão específico, né? Mas ele conseguiu categorizar setores essenciais e setores-chave dentro da organização, que são esses aqui. E aí ele categorizou como atividades ou setores de apoio e atividades primárias ou setores primários. Então, dentro da atividade de apoio, nós temos a infraestrutura da empresa, com a questão do planejamento, financiamento e relações institucionais, a administração dos recursos humanos, né, com tudo que vem dentro dos recursos humanos, como recrutamento, treinamento e sistema de remuneração interno, como aqui o sistema de remuneração, ele também vai englobar, por exemplo, um plano de carreira que a empresa vem a instituir, o treinamento contínuo, que é essencial para a organização, né, para que possa haver, inclusive, a própria gestão de processos dentro desse treinamento, ela faz parte disso, porque é a partir da gestão de processos e daquilo que é desenhado para a melhoria, para promover a melhoria contínua, eu preciso fazer esse treinamento aqui. Eu não posso somente desenhar um fluxograma e colar ele na parede e deixar que o funcionário faça como ele queira. Não. Eu preciso treinar, adaptar o trabalho a uma nova maneira de fazer. E ensinar isso a todas as pessoas correspondentes, né? Os trabalhadores de cada setor. Depois aqui o desenvolvimento tecnológico, o design de processos, sistemas e pesquisas. A aquisição também, que trata, né, da aquisição ou setor de compras, tá? Que pode ser entendido como setor de compras, que adquire os componentes, maquinário, materiais de consumo ou serviços. E aí a gente tem as atividades primárias, que é a logística de entrada, as operações, que a logística de entrada é tudo aquilo que é comprado, né, pessoal? Seja aqui, ó, recebimento, armazenagem, manuseio de materiais, almoxarifado, controle de estoque, devoluções. As operações, que aí é a transformação desses insumos aqui, que são recebidos e armazenados e organizados na entrada. Então, nós temos a transformação aqui de insumos em produto acabado e também temos a logística de saída, que é quando acontece a distribuição do produto final, certo? Temos todo esse processo a questão do marketing e vendas, que é um setor preponderante, né, para que a empresa possa existir, e também o serviço de pós-venda, que no início da teoria ele não nem existia aqui, na verdade. Ele foi acrescentado depois, porque esse conceito de serviço pós-venda ao cliente, a assistência técnica ou suporte, é algo que é um pouco mais recente, né, das organizações. Então, ele foi acrescentado depois, mas ele é tão importante quanto o processo de marketing, publicidade, propaganda e das vendas, tá? Então, esses tipos de processos que ele comentou ali no vídeo, que é das atividades, os tipos de processo de apoio, processos primários e de gestão, eles estão imbricados em toda essa estrutura da organização. E aí vocês vão dizer, né? Mas imagina, em Livramento nem tem uma empresa desse porte que tenha todos esses setores e tudo mais, só uma empresa grande, por exemplo, um supermercado, RIG, talvez tenha, né? Todos esses setores. Na verdade, qualquer empresa tem todos esses setores, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Se discordam, podem abrir o microfone e falar. Nós estamos aqui no espaço, né, para discussão. Mas até mesmo uma pequena empresa,
do comércio, ela pode não ter os setores específicos, né? Mas essas funções todas que estão sendo desenvolvidas aqui, muitas vezes são desenvolvidas pelo empreendedor, pelo proprietário da empresa, por uma única pessoa. Em grandes empresas, nós vamos ter diferentes setores, diferentes grupos de pessoas que vão ocupar cada uma dessas funções, mas em pequenas empresas nós também temos essas atividades de apoio e as primárias. Porque isso aqui, de uma maneira ou de outra, é realizado pelo proprietário, pelos poucos funcionários que a empresa tem, correto? Vocês compreendem, pessoal, a importância dessa cadeia logística aqui para o funcionamento da organização? E os processos estão aonde? Estão aqui, ó, nas atividades de apoio. E esses tipos de processo, eles vêm dar o suporte a essas atividades de apoio, a essas atividades primárias e a gestão da organização como um todo, visando a melhoria contínua, certo? Então, eu vou aqui colocar agora esse segundo vídeo, depois a gente tem ainda um outro videozinho aqui que é sobre o escritório de processo, aí para grandes empresas mesmo, tá? Mas aí, esse primeiro aqui que é a subordinação da área de processos dentro da organização. A quem corresponde a responsabilidade da gestão de processos? Vamos ouvir um pouquinho, então, nesse vídeo para a gente entender um pouco mais desse contexto. Vamos lá. Hoje a gente quer saber a quem se subordina a área de processos. Onde ela deve ficar ligada na estrutura organizacional da empresa? Qual é o melhor lugar para eu encaixar essa área de processos no meu organograma? Vamos tentar responder isso. O que acontece? Quando a gente olha, inclusive as pesquisas que existem sobre áreas de processos, ou escritórios de processos, ou centros de excelência em processos, não importa os nomes que vocês gostem de dar, cada empresa às vezes tem uma variação desses nomes, mas quando a gente olha para as pesquisas sobre isso, a gente vê dois números que sempre chamam muita atenção. Vou botar para vocês aí um gráfico, que é um gráfico de uma revista chamada PPM Global Trends, que fez uma pesquisa a nível nacional, mostrando para a gente aonde estavam relacionados esses escritórios de processos aqui no Brasil. E aí dois números chamam a atenção para a gente. O primeiro número mostra que 28% deles são ligados diretamente no nível executivo da empresa. E o segundo número que chama a atenção é que 15% dessas áreas de processos estão ligadas diretamente à TI, à tecnologia da informação. Por quê? Pessoal, vou dar uma deixata aqui. Vou só fazer uma observação. Lembram que eu comentei nas aulas anteriores que a gestão de processos ela vinha num modelo top-down, de cima para baixo? Então, olha aí, ó, dados confirmando isso, tá? Não era da boca para fora. Então, dados confirmando aqui que a maioria das áreas às quais estão subordinadas a gestão de processos vem do nível executivo. Ou seja, ali diz, ó, exemplos, diretoria, presidência, que estão aonde? Na pirâmide na pirâmide de níveis organizacionais, que eu mostrei para você já na nossa aula, e vocês já viram em TGA, provavelmente, né, tem que ter visto em TGA, que é aquela pirâmide dividida em três, que é dividida em nível estratégico, lá no topo, nível tático e nível operacional. Então, lá a maioria das ordens, digamos assim, né, a maioria daquilo que é pensado na gestão de processos vem desse setor, do nível estratégico. E aqui também aparece, vejam a importância dos setores que a gente estava comentando anteriormente na fotografia, aquela que eu mostrei para vocês, das atividades de apoio e das atividades primárias, né, desempenhando aqui um papel relevante e mostrando que a gestão de processos ela é bem distribuída. Ela precisa atender os diferentes setores da organização, tá? Vou seguir rodando o vídeo aqui, então. Que esses dois dados, vamos tentar entender onde surge tipicamente um escritório de processos, como é que ele migra dentro da empresa e aonde que normalmente ele chega quando essa empresa atinge um nível de maturidade em gestão de processos. O que acontece? É muito comum as áreas de processos ou os núcleos de processo nascerem dentro da área de TI, da área de tecnologia da informação. Por que isso? Por que isso acontece? Tem duas explicações para isso. A primeira explicação é, o pessoal de TI, os analistas de TI, eles têm muita facilidade com modelagem de processos. São pessoas que foram treinadas em raciocínio sistemático, em raciocínio estruturado, encadeamento, fizeram algumas disciplinas de lógica,
lógica, estrutura de dados, etc. Então, eles têm uma facilidade para a representação dos processos. É natural para eles, eles já têm esse raciocínio lógico. Então, esse é um primeiro motivo. Mas o segundo motivo que eu acho que é mais forte é o seguinte: é muito comum as iniciativas de processo dentro de uma empresa surgirem, num primeiro momento, capitaneadas pela área de TI. Porque a TI, muitas vezes, recebe demanda das áreas de negócio para desenvolver sistemas ou para contratar sistemas, onde o escopo não está muito claro, não está muito bem definido. E que para ela possa fazer esse sistema, seja desenvolvendo, seja contratando, ela precisa entender os requisitos. E para entender os requisitos, ela precisa entender os processos que estão por trás. Esse já foi, inclusive, um tema de um vídeo anterior nosso. E aí, quando ela precisa entender os processos, acaba que a área de TI começa a fazer esse mapeamento dos processos na área de negócio. E como a TI surge com essas iniciativas num primeiro momento, acaba criando uma área, uma célula, um núcleo, um escritório de processos no primeiro momento dentro dela. E aí aquilo ali começa a fazer uma série de trabalhos de gestão de processo dentro da empresa, modela o processo de uma área de negócio aqui, modela o processo de uma outra área de negócio ali. As áreas de negócio começam a gostar dessas modelagens, começam a ver valor, começam a ver os benefícios e os ganhos que essa modelagem de processo traz. E aí, o que acontece? Até que alguma área de negócio vira e fala assim: ué, mas por que quem está fazendo isso é a TI? Por que não somos nós, os especialistas de negócio, que conhecemos os processos e estamos cuidando dos nossos próprios processos? Por que a TI que está com o repositório de todos os processos da empresa? Por que a TI que está com os ativos de processo da empresa? E aí, nesse momento, repare que isso já é um segundo nível de maturidade, já não é mais o mesmo nível de maturidade que a gente tinha antes. Nesse momento, a área de processos, ou o núcleo de processos, migra da área de TI para uma área de negócio que a empresa entenda que seja o melhor lugar para ela dentro da estrutura da empresa, dependendo de como as diretorias, superintendências da empresa estão organizadas. E aí, ok, a área de processos chegou na área de negócio. Só que conforme a área de processos vai trabalhando, e o nível de maturidade em gestão de processos da empresa vai crescendo, as pessoas começam a entender o que é BPM, o que é processos, a sua importância. A empresa investe em melhorias de processos, em automação de processos. Quanto mais os processos ganham corpo, ganham visibilidade dentro da empresa, começa a ficar cada vez mais claro que uma área de negócio específica não é capaz de gerir todos os processos da empresa sozinho. Por que o escritório de processo vai estar dentro da diretoria financeira, por exemplo, ou vai estar dentro da diretoria de compliance e controles internos, se ele está cuidando de processos de todas as diretorias da empresa? E aí, a gente chega num terceiro nível de maturidade, que é quando muitas empresas colocam as áreas de processos, os escritórios de processo, ligados diretamente ao alto executivo da empresa, ligado à presidência da empresa, ligado ao CEO da empresa. E aí, a área de processos começa a ser tratada como uma área estratégica dentro da empresa, ligada diretamente lá no pescoço do chefão da organização. Então, essa é uma trajetória muito comum para uma área de processos dentro da empresa. Tem certo e errado? Está errado nascer dentro da área de TI? Não está errado. Muitas vezes é uma oportunidade. E é assim que isso acontece naturalmente. Agora, a gente fez um trabalho muito tempo atrás de benchmarking com algumas empresas grandes a nível nacional, né, que tinham escritórios de processos que a gente conhecia. E aí, vendo aqui um pedacinho dos dados, só para vocês terem uma ideia, dessas 5 grandes empresas, onde a gente tem escritórios de processos de 1 a 5 pessoas, ou com... Só parei um pouquinho aqui, pessoal, para explicar que ela falou ali. Nós fizemos um trabalho de benchmarking. Vocês sabem o que é benchmarking? Já ouviram falar esse termo? É super conhecido dentro da administração. Alguém arriscaria dizer o que é benchmarking? Benchmarking, pessoal, é quando as empresas elas aceitam fazer trocas, tá? Elas aceitam, por exemplo, de uma empresa com a outra. Por exemplo, digamos que a Tigre e a Amanco, né? 2 empresas de canos de PVC. Na verdade, não é cano de PVC, né? Mas ela é uma grande indústria de diferentes produtos, mas o que a gente mais conhece são os canos de PVC produzidos por essas empresas. Cano, cola, sei lá, graxeira, enfim, todo o material, né, de hidráulico e também de construção civil, entre outros, tá? Então, imaginem que a Tigre e a Amanco, elas resolvem fazer benchmarking. Como é que funciona isso? O pessoal da Amanco, uma equipe especializada de engenheiros, técnicos, vão lá na Tigre, passam um período, eles fazem normalmente por contrato, tá? Aí eles passam um período lá, digamos que 1 mês, ou um período de 6 meses, isso aí vai ser estipulado pelas empresas. E aí eles vão lá aprender a tecnologia da Tigre, eles vão fazer troca de experiências, troca de conhecimento, ao mesmo tempo em que uma equipe da Tigre vai lá para a Amanco, também fazer, compartilhar conhecimento,
compartilhar tecnologias, aprender quais são os processos. Cada empresa, ela abre suas portas para outras empresas, muitas vezes até concorrentes, para compartilharem conhecimento e tecnologia, tá? Então, foi a isso que ela se refere quando ela diz desse benchmarking. 6 a 15 profissionais trabalhando, vocês vão ver que em 5 dessas empresas, em 3 delas, o escritório de processo estava ligado diretamente à presidência da empresa. Mostrando um pouco desse raciocínio que eu estou falando para vocês. Conforme vai amadurecendo, isso vai ganhando uma posição estratégica dentro da empresa. Tipicamente, lá que se quer chegar é onde um escritório de processos, de fato, ele faz mais sentido pela visão global que ele tem dos processos da empresa, por ele ser o guardião dos ativos de processos da empresa, mas nenhuma empresa começa criando um escritório de processos diretamente na presidência, até porque, num primeiro momento, não se tem a visibilidade da importância dessa área de processos. Tá bom? Deu para esclarecer? Tiramos a dúvida? O que vocês acharam? Concordam? Discordam? As empresas de vocês têm escritórios de processos? Não têm? Onde que eles estão? Me contem, coloquem aqui nos comentários. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Diz pra gente se vocês estão gostando ou não desses conteúdos. Qualquer dúvida me manda pelo Instagram ou pelo Facebook da Deca. E semana que vem, quarta-feira, 7 horas, a gente conversa. Bem interessante o vídeo, né, pessoal? Porque a gente começa a ver, né, de empresas especializadas, essa empresa aqui é a Deca Consultoria, tá? Olha só, não tem muitas visualizações, né? 1.186 visualizações. Vou dar uma curtida para dar uma força para o pessoal. Então, esse vídeo é bem interessante porque essa empresa, ela trabalha com esse tipo de consultoria e não só presta consultoria para empresas, mas também estuda essa parte da implementação de gestão de processos dentro das organizações. Vocês vejam que ela apresentou diversos dados bem contundentes, né? Relacionados ao modelo de gestão de processos dentro das empresas, modelo top-down. Agora, para finalizar os nossos vídeos, eu vou ainda também, né, da Deca, eu vou mostrar esse vídeo aqui do que é um escritório de processos, que foi o que ela comentou ali. Né? Que o escritório de processos dentro da empresa, assim, assado, né, que pode vir normalmente, parte das empresas de TI, ali é uma visão dela, né, mas normalmente a gente pode entender isso é algo da gestão como um todo, né, do interesse da gestão em promover essa gestão de processos, em perceber a importância que a gestão de processos pode ter para a organização. Então, vamos ver aqui o que é esse escritório de processos e como é que ele pode ser colocado dentro da empresa. Escritórios de processos, ou núcleos de processos, ou áreas de processos, centros de excelência em processos. O que acaba acontecendo é as empresas começam a investir em BPM, muitas vezes até contratando uma consultoria de processos como a Deca. Mas chega um momento em que elas percebem que elas precisam ter um grupo de especialistas internos, pessoas internas, para promover o conceito de BPM, para cuidar de manter os processos atualizados, para dar continuidade às iniciativas de melhorias de processos. E é por isso que muitas empresas, inclusive aqui nacionais brasileiros, que vocês conhecem, têm grupos e áreas de processos com às vezes 10, 15 pessoas trabalhando lá dentro. Então é uma oportunidade também para os analistas de processos se alocarem nessas empresas. O escritório de processos acaba sendo o grupo que mais domina o conceito de processos do BPM dentro das organizações que a gente vê hoje. Então, pessoal, essa questão da gestão de processos, ela é muito forte dentro das organizações. Ela precisa e deve ser otimizada. Ou até mesmo, não só otimizada, mas valorizada pelas organizações. Porque existe espaço para isso. As empresas, elas precisam de pessoas que façam processos. Não só processos, mas também projetos. São áreas extremamente consolidadas dentro da área de gestão de empresas e que têm necessidade de profissionais capacitados para fazer projeto, para fazer uma gestão de portfólio, fazer a gestão dos próprios processos, com metodologias ágeis, que tem entregas rápidas de produtos ou serviços novos para os clientes, para os usuários, que nós chamamos, né? Que são os clientes, tá? Mas isso vocês vão ver com a professora Isabela em gestão de projetos. Mas vejam que são áreas que estão associadas.
que podem estar associadas. Inclusive, eu deixei lá para vocês, eu não vou exibir aqui, mas eu deixei aqui, ó, um vídeo complementar na nossa aula de hoje, que é qual a diferença entre gestão de processo e gestão de projetos, tá? Que não é a mesma coisa, mas estão associadas. Por quê? Porque cada ciclo de gestão de processos que vocês vão fazer dentro da empresa é um projeto. Então, a gestão de processos, ela está dentro da gestão de projetos. Se a empresa tem, claro, né? Uma gestão de projetos organizada. Mesmo que ela não tenha, ela tem um projeto. Vejam, por exemplo, uma loja de roupas. Tá? Ela vai fazer o ciclo de compra. Por exemplo, ali é Augusto Modas, eu conheço a gerente dali, da loja de roupas da Augusto Modas, e ela está em Canela agora, esse início da semana, final de semana, para fazer a compra do inverno. Então, a gente ainda nem entrou praticamente no verão, né? Vai entrar no verão, ou já deve estar entrando no verão, e ela já está comprando inverno para vender. Então, vejam quanto esses ciclos, né? Isso é um projeto da empresa, dentro da empresa, que eles têm de antecipar a estação, a compra da estação do ano para poder chegar a tempo, né? Para já, quando nós estivermos entrando no outono, eles já começarem a vender a estação outono e inverno, tá bom? Então, professora, mas eu acredito que tem a questão também do preço mais barato, né? Por comprar bem antecipado, sai bem mais barato. Que nem se agora, por exemplo, a gente for comprar roupa de inverno, sai bem mais em conta que tu comprar no inverno. Eu tenho essa tática, por exemplo. Eu compro na internet roupas da C&A, por exemplo, se tu comprar no inverno camiseta de verão, tu economiza um monte. Sim, concordo, exatamente. E também a questão de antecipar a coleção, né? Porque como é uma loja, eles antecipam a coleção, porque não vem um monte de peças, né? Eles vão lá, assistem o desfile, tem as empresas que montam estandes para os lojistas comprarem. Então, não vem uma quantidade grande de roupas. Então, eles fazem os pedidos e até vir as roupas, né? Então, tem tudo isso também. Né? Concordo contigo, é realmente também pela questão dos preços, né, de comprar antecipadamente, mas também pela questão do prazo de entrega que precisa ser, né, na estação. Então, pessoal, muito boa colocação, obrigada. Pessoal, então é isso, né? Vocês conseguem entender que dentro da gestão de processos a gente pode ter um setor ou um escritório de processos dentro da organização, ou pode ter somente uma pessoa ali encarregada de fazer essa gestão de processos. Nesse contexto, eu vou ler essa frase aqui do Gonçalves 2000. Gonçalves é um dos eu não tenho livro aqui agora, mas é da gestão de processos, que é utilizado na nossa disciplina, que ele fala que todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. Não existe um produto ou serviço oferecido por uma empresa sem um processo organizacional. Foi o exemplo que eu dei das compras, né? Isso é pensado pela empresa. A empresa, ela organiza a forma como ela vai fazer as compras, o período em que ela vai fazer essas compras, até porque essa entrada, que é o input, né, que é a primeira etapa de um processo, ela precisa de recursos financeiros, de investimento, para aquisição de matéria-prima, para aquisição de insumos, para aquisição de próprios produtos acabados, para a empresa revender, se for o caso. Então, é preciso se organizar. Então, isso foi pensado de alguma maneira para ser executado. Quando nós temos um conjunto de atividades que é pensado para ser executado, nós temos um processo, independente de qual conjunto de atividades é. Tá? Se é uma compra para revenda, se é a aquisição de matéria-prima e insumos para processar, então elaborar um produto final, ou se é, por exemplo, um curso, uma prestadora de serviço. Ela vai fazer uma capacitação para agregar valor ao serviço que ela já presta. Isso é um processo que a empresa está passando, de transformação, de entrada de conhecimento, transformação e a saída de um produto, a entrega de um serviço, né, melhor para o seu cliente. Bem? Querem falar, pessoal? Pode abrir o microfone e falar, tá? Não se melindrem, não se melindrem. Então, o que são os processos, né? São um conjunto definido de passos para a realização de uma tarefa.
Um processo definido é aquele que é descrito suficientemente em detalhes de forma que possa ser constantemente utilizado. Normalmente, para que as pessoas têm uma coisa muito latente, assim, né? De cada um faz do seu jeito, é ou não é? O processo ele vem para padronizar, standardizar, né? Standard, que é padrão em inglês. Então, para padronizar esse conjunto de atividades para que ela seja sempre desenvolvida da mesma maneira. Então, como consequência, nós tenhamos o mesmo resultado, seja ele por meio de um produto ou serviço da empresa. Processos definidos auxiliam no planejamento e na execução de um serviço. Certo? Nós temos dentro da gestão de processos diferentes enfoques. Podem haver, né, diferentes enfoques dentro da organização. Vamos ver quais são. Então, um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tenha um valor para o grupo específico de clientes. Lembram lá da primeira aula que fala sobre racionalização do trabalho? E aí citamos como contribuição mais significativa o trabalho de Taylor e Ford? Então, ela vem dessa organização lógica do trabalho. E aí também nós vamos ter que considerar que, por exemplo, nós temos o sequenciamento de tarefas. E esse sequenciamento de tarefas, ele precisa ser racional. E como é que eu defino o que é racional e o que não é racional? Afinal, o homem é racional e ele pensa. Se ele pensar, tudo que ele pensa é racional. Não necessariamente. Um sequenciamento de tarefas ou uma sequência lógica de tarefas é aquele que vai trazer o melhor resultado para a empresa. Tá bom? Então, é aquela coisa que eu falei para vocês, né? De eu ter produto A, B e C e ter que fazer 1.000 unidades de cada um. Mas eu não vou fazer primeiro as 1.000 do A, as 1.000 unidades do A, as 1.000 do B, não. Eu preciso organizar. Talvez eu faça 250 do A, 250 do B, 250 do C e depois repita o ciclo mais 3 vezes até então completar o pedido. Mas por que eu vou fazer isso? Se muitas vezes eu tenho que mexer na máquina, tenho tempo de setup de máquina, configuração, tenho troca de funcionário, porque às vezes o operador não é o mesmo para determinado tipo de processo, ou o produto precisa passar em diferentes máquinas para então ser concluído, porque eu tenho prazos a cumprir. Então, 1.000 vezes eu ter 250 unidades prontas de cada um desses produtos, do que ter só 1.000 de um produto só. Tá? Então, por isso é um sequenciamento lógico. Pode não parecer lógico em termos assim de trabalho, de tempo de execução. Talvez eu demore um pouco mais de tempo de execução, 2 ou 3 dias para produzir. Posso demorar 10 dias para produzir, muitas vezes, dependendo do produto que eu vou trabalhar. Mas eu vou ter produto acabado das três tipos de produto que eu forneço aos meus clientes. E aí, eu consigo suprir a minha demanda no tempo correto, cumprir os meus prazos com os meus clientes. E isso é muito mais importante do que eu fazer primeiro todas as unidades do A e acabar deixando meu cliente na mão. É ou não é? Ter que dizer para o meu cliente que eu não tenho produto porque o sequenciamento de tarefas dos meus processos não está adequado. Tá bom? Também, como diferente enfoque a gente tem qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um input, né, uma entrada, adiciona valor, né, faz a transformação a ele e fornece um output a um cliente específico, tá? Na visão de Gonçalves 2000. E também, o outro enfoque é a ordenação específica das atividades de trabalho, no tempo e no espaço, com um começo, um fim, entradas e saídas claramente identificadas em uma estrutura para ação. É um conceito de Davenport, 1998. Então, veja que nós temos aqui 4 autores diferentes, Hammer e Champ, Gonçalves e Davenport. Eles trazem enfoques diferentes para a gestão de processos, porque a concepção deles são pessoas diferentes, autores diferentes. Ao mesmo tempo, nós temos muitos pontos em comum, que é o sequenciamento lógico de tarefas, que um processo é um conjunto de atividades interligadas, visando um resultado final, seja ele um produto ou um serviço, e também a questão da estrutura do meu processo. Eu preciso, para ter um processo, eu preciso ter uma entrada, um processamento e uma saída, tá? Ficou claro, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá tranquilo, então, professor. No geral... Tá. Certo.
vou só abrir o microfone, tá, pessoal? No geral, os processos são um conjunto de ações ordenadas e integradas para um fim produtivo específico, ao final do qual serão gerados produtos, serviços ou informações. Processos são resultados dos sistemas em ação, representados por fluxos de atividades ou eventos, tá bom? Então, os processos organizacionais, né, são atividades coordenadas que envolvem pessoas. Pessoal, não posso esquecer das pessoas no processo, tá? Nós ainda não vivemos na era da indústria 4.0. O que é a era da indústria 4.0? Nós temos lá em ascensão na Alemanha, nos países europeus, em alguns países europeus, é a era das máquinas, tá? Não tem seres humanos. Aqui no Brasil, a gente ainda está na era da indústria 2.0, em que nós temos a autonomação. O que é a autonomação? Vocês já ouviram falar na palavra automação, com certeza, né? Que é o processo todo automatizado, ou seja, com mão de obra humana mínima. Agora, a autonomação, não. A autonomação, ela precisa do ser humano e da ação do ser humano para que a máquina possa funcionar, tá? Então, a indústria 2.0, que é a era que o Brasil está em, que a indústria brasileira se encontra, ela precisa ainda das pessoas, precisa dos procedimentos, dos recursos, sejam eles maquinário, matéria-prima, insumos, e da tecnologia para desenvolver e concluir, né, a etapa, todas as etapas do processo e chegar ao resultado final. Então, os processos organizacionais, eles podem também, né, ser definidos como qualquer outro trabalho recorrente, afetar algum aspecto de capacitação da empresa, ele precisa afetar, né? Porque senão não acontece a melhoria contínua que eu falo para vocês. Ah, mas sempre fala nessa melhoria contínua. Sim, eu sempre vou falar na melhoria contínua, porque é o objetivo da gestão de processos. Eu preciso desenvolver toda uma gestão de processos para então chegar na melhoria contínua, chegar no melhor resultado lógico para o meu sequenciamento de tarefas e então promover a melhoria contínua, tá? Em termos de qualidade de produto ou serviço final, grau de conformidade, tudo isso que eu já vim falando ao longo do tempo. Ser realizadas de várias maneiras distintas, com resultados diferentes em termos de contribuição de custo, valor, serviço e qualidade, tá? Tudo isso precisa observar dentro da gestão de processo. Porque a gente quer o quê? Melhorar, diminuir o nosso custo, aumentar o valor percebido ou o valor agregado ao meu produto ou serviço, melhorar o serviço, que é o pós-venda, né, que nós vemos ali nas atividades de apoio, nas atividades primárias, marketing, vendas e pós-venda. E também a qualidade do produto, tá? Um processo de negócios, ele consiste em 5 elementos, tá? De acordo com o Lean 2002. Quais são esses 5 elementos? Os clientes. Por quê? Porque eu tenho uma demanda específica de produto ou serviço, é ou não é? As empresas, elas trabalham com isso. Uma demanda específica de produto ou serviço. Um padrão de qualidade específico do meu público-alvo. Então, eu preciso, como elemento, um dos elementos principais dos processos de negócio é considerar a opinião do cliente, ou as necessidades desse cliente, ou a demanda desse cliente. É composto de um ciclo de atividades. Essas atividades, elas são voltadas para criar valor para esses clientes. As atividades, elas são operadas por atores, que podem ser seres humanos ou máquinas, os dois, ou só máquinas, ou só seres humanos, se for atividade estritamente manual, como, por exemplo, vamos ver, um trabalho artesanal, de artesanato, por exemplo, uma peça de crochê, tricotado, um pão artesanal, doces, bolos, isso tudo a gente até pode utilizar ali uma batedeira, um fogão, utiliza alguns equipamentos, né? Mas ele é feito basicamente de maneira manual. Ou artesanato, assim, essas artes em feltro, corte, costura, essas coisas, né, pessoal? Então, isso é só ser humano. Frequentemente envolve várias unidades organizacionais que são responsáveis por todo o processo. As unidades organizacionais são aquelas atividades de apoio, aqueles setores ali, né, de apoio primários que a gente vê. Então, as organizações como sistemas. As organizações, elas podem ser vistas, estudadas e administradas como sistemas, é ou não é? Vocês não viram isso em TGA, na Teoria Geral de Sistemas? O que diz a Teoria Geral do Sistema do Ludwig von Bertalanffy, que é o autor da teoria?
que eu já falei isso, não sei se foi para vocês, é que eu estou dando 5 disciplinas, então às vezes eu falo e me repito, tá? Me desculpem se eu me repetir, que às vezes, não sei se eu já falei, se não falei, mas é assim. A teoria geral dos sistemas, proposta por Ludwig von Bertalanffy, que era um biólogo, ele propôs que as estruturas sistêmicas, que eu comentei porque foi sobre sistemas abertos e fechados, que é a nossa última aula, né? Lembra? Falamos sobre empresas como sistemas abertos, abertos à tecnologia, abertos à inovação, aberto à proposição do mercado como um todo, se posicionando do mercado de maneira estratégica e aberta, e as fechadas, né, que são aquelas que não têm muita abertura para esse mercado, elas se posicionam e consideram fatores de competitividade muito mais isoladas, individualizadas. Bom, esse é o perfil das empresas, né, existentes. Entender as empresas, as organizações como sistemas, é entender que existem um conjunto de atores que estão interligados, que precisam uns dos outros para atingir um determinado resultado. E esse resultado só vai ser otimizado, só vai ser o melhor resultado, se as pessoas estiverem, de fato, integradas e entendendo cada um o seu papel, desempenhando da melhor maneira possível. Então, nós teremos a sinergia, que é o algo a mais, né? Que é o resultado da empresa atuando, né? Dos atores que compõem a empresa como um uníssono, né? Como um único ser, como todo mundo junto, né? Pensando coletivamente. Então, nesse contexto de entender as empresas como sistemas e que ela é composta por sujeitos interdependentes, uma empresa ela só funciona de maneira eficaz quando é capaz de identificar e gerir suas numerosas atividades interligadas. Porque assim como os atores, as pessoas estão interligadas, as atividades também estão interligadas. Quando dispara um pedido, por exemplo, surgiu um pedido de 1.000 unidades do produto B, do produto X. Eu tenho quantos setores envolvidos em todo esse processo? Eu tenho o setor de compras, que é aquele que foi solicitado esse pedido, que vai disparar lá para o setor inicial, almoxarifado, verificar se tem, ou controle de estoque, vai verificar se tem matéria-prima disponível para produzir. Então, vai passar isso para a produção, que vai produzir todo esse material. Aí também tem o setor lá competente de contabilidade, que precisa fazer a nota fiscal e toda a regularização fiscal desse produto, até a liberação. Eu tenho o setor de logística, que vai fazer a distribuição ou entrega desse produto. Então, eu tenho todo um sistema que precisa estar em consonância para que o processo da venda de um produto, da fabricação e venda de um produto aconteça. Certo? Então, é isso que o autor traz como, o Gonçalves traz como princípio, né, da empresa como um sistema, que não só as pessoas têm que estar interligadas umas às outras, mas também os setores, tá? B, uma atividade que usa recursos e que é gerida de forma a possibilitar a transformação de entradas e saídas em saídas, pode ser considerado um processo, e frequentemente a saída de um processo é a entrada para um próximo. No momento em que eu encerro um ciclo de um processo, com a saída do meu produto ou serviço, eu inicio, né, novamente um novo ciclo de processo. Então, a gestão por processos, olha só. A gestão por processo, ela pode ser entendida como um enfoque administrativo aplicado por uma organização que busca a otimização e melhoria da cadeia de processos, desenvolvido para atender necessidades e expectativas das partes interessadas. Quem são as partes interessadas ou stakeholders, pessoal? Já ouviram falar, né? Stakeholders? São em português, partes interessadas. Quem são as partes interessadas? De uma empresa, qualquer empresa. Porque os stakeholders sempre vão ser os mesmos para todas as empresas, né? As partes interessadas são todas aquelas pessoas internas ou externas ou organizações envolvidas com determinada empresa, que são os clientes, os fornecedores, os funcionários, os acionistas, os terceirizados, as empresas trabalham de maneira indireta com a empresa. Todas essas partes envolvidas são as partes interessadas ou stakeholders, tá? Então,
o processo, ele visa atender não só a demanda do cliente, mas o interesse de todas essas partes, tá bom? Assegurando o melhor desempenho possível do sistema integrado a partir da mínima utilização de recursos e do máximo índice de acerto. Olha aqui então, pessoal, ó. Essa figura aqui é do livro do Gonçalves 2000, mas a fonte é do Takashina 2001, tá? Então, aqui a gente tem diferentes partes interessadas nos processos. Então, vejam aqui, ó, nós temos o processo do fornecedor. No centro de tudo, a gente tem o gerente de empregados e o processo da organização. Nós temos, nesse contexto, a produção de bens e serviços e as necessidades e expectativas que os clientes acabam gerando. Os clientes e os mercados, consumidores, tá? Nós temos também essa interface do processo da organização com a sociedade. Quem é a sociedade? São os clientes? Não. A sociedade civil organizada, que são as autoridades, as comunidades, entidades em geral, tá? Depois aqui, temos a outra interface do processo da organização com os fornecedores. Numa atividade em que eu tenho recursos e atividades, troca, né, de recursos e atividades e bens e serviços. E aqui com a sociedade, esqueci de falar, nós temos aqui as concessões e as restrições da empresa para com a sociedade. Por quê? Porque eu tenho leis que precisam ser obedecidas, normas regulamentadoras que precisam ser envolvidas nos processos produtivos. É ou não é? Eu não tenho uma empresa para funcionar hoje, ela não precisa ter licenciamento ambiental, ela não tem que ter projeto dos bombeiros, mas como é que chama? De prevenção de incêndio. Você tem uma série de requisitos para poder abrir as portas. Fora as obrigações trabalhistas, por exemplo, tá? É uma relação que é uma relação bilateral que é cheia de concessões e restrições, tá? Depois eu tenho ainda aqui o processo de organização com os acionistas, que eu comentei com vocês, né? Que são os fornecedores de recursos dessa empresa. Então, eu tenho facilidades e fundos aqui, né? Precisa haver uma troca. O acionista, ele quer ganhar. Então, por isso, ele investe recursos para poder ganhar, né, mais do que ele investiu, tá? Então, como o sistema, que é a organização, ela interage com diferentes partes interessadas, ou stakeholders, nos processos de negócio. Então, os processos não estão só interligados com o processo produtivo em si. Ele tem aqui processos legais, político-legais, digamos assim, né, com a sociedade, tem a questão do atendimento às necessidades e expectativas do cliente, compromissos com o fornecedor, enfim, tá? Então, todas as partes interessadas aqui, elas precisam ser contempladas nesses processos. Que mais? Já estamos acabando, falta só 2 slides, tá, pessoal? Para a visão, dentro ainda, né, da ideia de Gonçalves 2000, as organizações, elas são coleções de processos de diferentes tipos. Ou seja, é um vucu-vucu de processos dentro de uma empresa. Porque existem diferentes tipos de processos a serem desenvolvidos dentro dessas organizações, tá? Cada processo, por sua vez, ele pode desempenhar funções específicas, como mostra essa figura aqui, que é a figura 2, que é a visão da organização como um conjunto de processos. Então, aqui nós temos, né, os clientes e as partes interessadas, que estão aqui no entorno da empresa, ou seja, no ambiente em que a empresa está inserida. E aqui nós temos o mercado como um todo, mercado consumidor, mercado competitivo, tá? Nós temos a própria organização envolvida no meio de tudo isso aqui dentro, né, no centro de todos desse mercado, desses stakeholders. E aí nós temos dentro desse contexto os clientes internos. Quem são os clientes internos? Aqui é os clientes externos, tá? E os clientes internos, quem são? Trabalhadores, né, pessoal? São os nossos clientes internos, as pessoas que trabalham dentro da empresa. Eles não deixam de ser clientes também. Eles são clientes da gestão de processos porque eles são servidos dessa gestão de processos. Eles precisam ser, a gestão de processos precisa oferecer recursos para que eles possam melhorar a capacidade produtiva deles, tá? Então, aí dentro desse contexto dos clientes internos, nós temos as pesquisas que serão feitas pelos processistas,
precisa ter o projeto, o desenvolvimento, a produção, todas essas etapas seguidas, tá? Para poder chegar à produção de um bem ou serviço. Os processos que estão imbricados aqui em cada uma dessas etapas, a venda, a entrega, a assistência e a garantia, que são os serviços que a empresa faz no pós-venda. Tá? Então, todas essas etapas aqui podem constituir diferentes processos dentro da organização, ou seja, diferentes conjuntos de atividades dentro da organização. Certo? E aí, pessoal, a gente tem ainda... tem mais dois slides, ó. Um processo extremamente importante. Guardem isso que eu estou falando para vocês. Da padronização versus a flexibilidade. Porque dentro da gestão de processos, nós vamos encontrar essa questão que é muito importante, que eu já havia comentado com vocês, né? De produzir, eu tenho 1000 unidades do produto A, B e C. Se eu não tenho flexibilidade, eu vou produzir 1000 do A, mas eu não posso produzir 1000 do A. Eu preciso ter flexibilidade. Eu preciso produzir um pouquinho de cada tipo de produto que a minha empresa produz, ou serviço. Ao mesmo tempo, eu tenho que conservar a padronização dos meus produtos ou serviços. Então, vejam, né? Como eu preciso ter a flexibilidade. A flexibilidade é o quê? É o mix de produtos que eu tenho para produzir. Ou o mix de serviços, diferentes serviços que eu tenho para prestar. E a padronização é o quê? Fazer sempre os produtos da mesma maneira, atingindo sempre os mesmos resultados, tá? Então, muitas pessoas, elas acreditam que os processos, eles podem burocratizar a atividade organizacional e que seguir à risca o que determina a norma ISO 9000 possa engessar ou reduzir a flexibilidade da organização na execução de tarefas ou até mesmo na tomada de decisão. Mas não, pessoal, isso é uma forma de organizar os processos, as atividades, tá? A verdade é que criar documentos, rotinas, normas, procedimentos e instruções para que tudo que se faz numa organização possa realmente contribuir para isso. Então, na verdade, pessoal, esses documentos, essas rotinas, normas que a gestão de processos propõe, elas só contribuem, elas não engessam. A proposta dela é melhoria contínua e não travamento contínuo, não. Ao contrário, é destravar aquilo que precisa, os gargalos, as lacunas dos processos, destravar esses problemas, tá? Então, o que fazer, então, né, quando a gente tem esse pensamento de que uma coisa é oposta, a padronização é oposta à flexibilidade da empresa? A saída seria combinar poder, autoridade e capacidade de criar regras com flexibilidade. Não é porque eu tenho um sistema padronizado de produção que eu não posso ser flexível. Eu posso, na mesma medida. Eu não posso ser mais flexível e ignorar a padronização. Precisa ser igual, tá? Encontrar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre a flexibilização e a padronização. Mantendo sempre o equilíbrio e o bom senso, né? Como demonstra a figura 5. Então, essa figura 5 aqui é adaptada de Campos, 1998, está no livro do Gonçalves, que traz aqui, né, a rigidez versus a flexibilidade organizacional. Então, como é que funciona essa figura, né? Nós temos aqui dois eixos. O eixo da autoridade e poder, que trata da capacidade de desenvolver regras. E quando eu desenvolvo regras, normas, documentos, eu padronizo, tá? Que é um dos princípios da gestão de processos. E eu tenho também a flexibilidade, que é a capacidade de mudar essas regras e se adaptar. Quando eu tiver, por exemplo, que produzir ou ter um sequenciamento de tarefas ou produzir um mix de produtos variado, tá? Então, quanto menor a autoridade e poder e menor a flexibilidade, quanto menor a autoridade e poder e menor a flexibilidade, eu tenho caos total. Eu não posso ter o nível mínimo de autoridade nem de flexibilidade, porque aí, seja o que Deus quiser, não tem ordem, não tem organização. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho muita autoridade, quanto mais autoridade e menor flexibilidade, eu tenho uma burocracia, eu tenho engessamento, que é o que estava propondo ali, né, o slide anterior. Eu tenho engessamento dos meus processos. Então, eu tenho que ter flexibilidade para que eu possa encontrar um ambiente favorável para trabalhar. Tá? Então, E se eu tiver nenhuma autoridade e poder e muita flexibilidade, eu tenho a anarquia. Porque aí eu não tenho regra. Aí eu posso fazer o que eu quiser.
mudar as regras a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser, produzir a hora que eu quiser, como eu quiser, imagina, não, é uma loucura total, tá? Então, para evitar a anarquia, o caos e a burocracia, eu preciso ter um meio termo. Eu preciso ter um pouco de autoridade e poder e um pouco de flexibilidade. Para então atingir, né, nesse quarto cenário, o ambiente favorável à criatividade e mudanças. Porque é isso que nós precisamos dentro da gestão de processo. Nós precisamos de um ambiente que seja favorável à mudança. Lembra que eu falava para vocês da cultura organizacional, muitas vezes é difícil de ser trabalhada, e então, consequentemente, dificulta a implementação de novos processos e novos ciclos de atividade dentro das organizações. Então, eu preciso ter um ambiente favorável à mudança, uma cultura organizacional que me proporcione isso, e também facilitar a criatividade, porque isso ajuda muito a desenvolver novos processos, de formas diferentes e mais otimizadas. Certo, pessoal? Era isso, então, na nossa aula de hoje, conceitos e fundamentos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Professora, tô eu e a Kátia aqui conversando no chat enquanto a senhora vai explicando aí. A gente está assim, eu acredito que dá para ser as duas coisas, né? Como a Kátia está dizendo que é meio confuso, que ela deu o exemplo de uma franquia, né? Que a elaboração de uma franquia assim, seria um processo, no caso. Deixa eu ver aqui, ó. Quando se cria normas e processos, não seria como elaborar uma franquia de negócios? Daí, no caso... Peraí, deixa eu saber aqui. Tu escreveu assim, já assisti alguns vídeos dela, são ótimos, tá? Dá para dizer que é uma troca das melhores práticas, né? Tá, isso foi anteriormente. Dos vídeos da nos DECA, vídeos, eu já tinha assistido. Os vídeos da DECA... Aí a Kátia falou, alvarás, bombeiros, prevenção de incêndio, eu acho que se tornou obrigatório assim. Depois daqui, ninguém mais abre nenhuma porta se não tiver plano de prevenção de incêndio. A Kátia não pode falar no microfone. Kátia, vai arrumar esse microfone, Kátia, tem uma das músicas que mais participa, tu e a Amanda. Ela é muito ansiosa ali querendo falar. Os funcionários do mercado também se tornam clientes quando deixam seus salários nas compras de alimentos. Sim, quando eu me referi a clientes internos, é clientes internos da gestão de processos, tá? Porque eles também são beneficiados com isso. Também muitas vezes o funcionário ele tem demanda, pessoal. O colaborador, ele muitas vezes tem uma demanda interna, que às vezes ele está falando ali, olha, tem que arrumar essa máquina. Olha, a broca dessa máquina, ela dá problema. Muitas vezes tem só um funcionário sabe lidar com determinada máquina, ou determinado tipo de processo. Por quê? Porque ele tem um envolvimento particular com aquele processo ali. Então, ele é, inclusive, uma fonte de conhecimento, uma fonte importante de conhecimento na hora de elaborar a gestão de processos, tá? Porque muitas vezes ele sabe onde está o problema, e não é ouvido pela gerência, pelos previsores, e aí o problema se repete, né? Quando se cria normas e processos, não seria como elaborar uma franquia de negócios? A gente tem uma aula sobre... Não, é empreendedorismo que tem sobre franchising. As franquias, elas têm uma série de regramentos e normas específicas, né? Que podem ser entendidas como processos, com certeza, esse conjunto de normas, porque é um conjunto de normas voltados à ação. Então, a franquia, ela só pode comprar do fornecedor da franquia, da marca. Ela precisa estabelecer, tem um padrão para cada loja. Então, realmente, eles têm uma série de normas e procedimentos que podem ser entendidos como processos também. Eu acho que elaborar uma franquia se encaixa como um projeto, porque é um plano de ação da expansão da marca. Sim, pessoal. Sim, Amanda. É verdade. É um projeto. É complicado essa coisa de processo e projeto, porque um está dentro do outro também, né? Exatamente. Um está dentro do outro. Porque o processo está dentro do projeto, né? E não o contrário. Porque o projeto, normalmente, ele vai ser um projeto a ser desenvolvido pela organização. Sim. Mas, ao mesmo tempo, um projeto, ele é composto de uma série de etapas, de um conjunto de atividades a ser desenvolvido, que é um processo. Também, né? Tanto que na disciplina que a gente está fazendo com a professora Isabela, né, que é de projeto, ela tem a especificação também que nem tudo é um projeto, né? O projeto Sim. Tem ali critérios, requisitos, e o processo ele vai além, né? Também eu acredito, porque o processo ele está em tudo até o que não é um projeto. Porque ela diz que, vamos supor um exemplo de
de uma fábrica de móveis, eu acho que foi o que ela usou. Aquilo ali já não é uma coisa que é uma coisa que já é habitual da empresa, né? Então já não é um projeto. Mesmo que cada vez ele vai fazer móveis sob medida para diversos clientes diferentes e móveis diferentes, ele não precisa de um projeto, porque aquele é um padrão. E dentro daquilo ali que ele faz habitualmente tem vários processos. Então é um pouco complicado, mas dá para entender. Isso, é que normalmente para tu fazer um projeto, ele precisa ser uma coisa nova, que vai trazer um benefício para a empresa, vai agregar valor. Então, algo que tu já faz não necessariamente é um projeto. Um projeto normalmente vai ser algo paralelo àquilo que a empresa já faz, que vai agregar um novo, mas e dentro de tudo isso a gente tem um conjunto de atividades que vai caracterizar um processo, né? Que mais? Mas no projeto não tem processo de comportamento de atendimento ao cliente, mas no projeto não tem processo de comportamento de atendimento ao cliente. Não entendi, Kátia. Dentro desse processo tem várias... Essa resposta dela foi porque eu estava falando que a gente estava meio que dialogando, né? Que eu achava que era um projeto, a elaboração da franquia, porque agora, sim, é meio estranho, porque depende, vamos supor, o McDonald's tem vários lugares, para ele já é meio habitual, acho que até já não é tanto projeto, porque já é muito comum para essa marca, né? Mas eu digo de outras, vamos supor assim. Mas eu acho que está tudo certo aí, concordo com tudo. A franquia do McDonald's é um grande exemplo, né, pessoal? A franquia do McDonald's, ela é um exemplo, porque, assim, se vocês olharem aquele filme do Fome de Poder, já olharam aquele filme Fome de Poder? Então, aquele filme ali é o cérebro de como o McDonald's foi pensado. Então, ele é um sequenciamento de processo, ele é um sequenciamento de atividades específico voltado para atender aquela atividade ali, para produzir aquele produto com padronização. Então, claro, tem todo o desenrolar do filme, né, mas que conta a história verídica, que os irmãos foram, né, enganados e tudo mais, toda aquela coisa, mas a forma como eles pensaram, o sistema de fast food, é um processo. É uma composição de processos dentro dessa franquia. Com certeza. Inclusive, só para finalizar, pessoal, aquilo que aqui na Cacau Show, por exemplo, aquelas comidinhas que eles preparam, não é comidinha, é fundir. Eles têm fundir, que eles fazem na hora. Aquilo ali tem uma forma correta de fazer. Os lanches do McDonald's tem um processo específico para a produção de cada um dos lanches. É X rodelinhas de picles, é X folhas de alface em cada lanche, é tudo contado. E isso é um processo, isso é a descrição de um processo. Como a pessoa precisa fazer para chegar ao resultado final e padronizado. Tá? Não, os lanches não são cada um de um pelo. E, inclusive, o fundir da Cacau Show, ele tem todo um processo que precisa ser seguido para não fazer cada um faz como queira ali, coloca a quantidade de frutas que quer, o peso de ganache que quer, não. É tudo pesadinho, tudo especificado. Se torna uma padronização, exatamente, para poder ter a padronização, né? Lembrando dos conceitos, né? Padronização e flexibilidade, que precisa ter um meio termo entre os dois. Certo, pessoal? Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, quer dizer mais alguma coisa, complementar. Vou encerrar a gravação aqui, que está gravando.